Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, eu estou por aqui para gravar este vídeo sobre o tema dom de línguas. Na verdade vai ser uma série apologética que eu vou estar aí gravando em resposta aos cessacionistas que nos últimos dias agora eles têm levantado feito muitos vídeos aí, postado na internet, os teólogos cessacionistas e zombado da fé pentecostal, dizendo que o dom de línguas não é bíblico, que o dom de línguas ele é, por exemplo, o da Bíblia são línguas idiomáticas e não línguas estranhas, ininteligíveis como nós aí conhecemos nas igrejas pentecostais. E com isso eles apresentam alguns textos da Bíblia, por exemplo, de maneira equivocada para embasar sua tese, para mostrar, por exemplo, que de fato aquilo que nós cremos é motivo de chacota e tudo mais. Então, nesse sentido aí, eu vou estar gravando, por exemplo, nesse sentido, vou fazer uma série de vídeos mostrando o dom de línguas na Bíblia, ok? Vou abordar os textos que eles utilizam e também, se Deus assim permitir, posso também estar aí comentando a partir da história, porque como eles aí levantam, por exemplo, uma calúnia contra a fé pentecostal, eles também argumentam em cima ali, por exemplo, de que essas línguas estranhas começaram ali na rua Azusa, né? Ali nos Estados Unidos, no ano de 1906, e a gente sabe que ali o movimento pentecostal não é exatamente, por exemplo, o começo daquilo que nós cremos, mas uma continuação daquilo que a palavra de Deus propaga. Mas a gente vai deixar mais para frente isso aí. Então eu vou estar abordando alguns textos aí. Na verdade, hoje eu vou só comentar Atos 2 de passagem, mas eu vou estar comentando mais na frente vários textos da Bíblia aí, comentando parte a parte, fazendo aí comentários, até mesmo exegéticos, para que a gente entenda e perceba o dom de línguas nas Escrituras, ok? Então, em primeiro lugar, os teólogos cessacionistas não têm um único argumento, digamos assim, que embase essa tese de que as línguas estranhas que nós cremos, por exemplo, não é bíblica. Eles não têm um único argumento que desmonte a nossa fé, que desmonte a fé pentecostal. Não há base para isso. Eu já debati com vários cessacionistas e eles não têm um único argumento plausível para isso. Ok? Primeiro ponto isso. Agora, vamos ao que eles, por exemplo, mencionam como base. Por exemplo, Atos capítulo 2, eles utilizam ali o versículo 7, o versículo 6 e o versículo 8, que diz: os ouvimos falar em nossa própria língua. Então, ali eles dizem que, como eles ouviram na própria língua, então as línguas que foram faladas lá em Atos dos Apóstolos são línguas idiomáticas, são, por exemplo, idiomas humanos que nós conhecemos. Então, nesse aspecto, eles dizem que as línguas que a Bíblia menciona, o dom de línguas, são línguas idiomáticas e não línguas ininteligíveis, como assim nós cremos. Então, nós vamos aqui observar se de fato é dessa forma, ok? Primeiramente, quando nós tomamos ali o texto de Atos capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e ali diz, e começaram a falar noutras línguas. A expressão noutras línguas ou outras línguas, ela está no grego heteras glossais. A expressão heteras glossais, ela também pode ser conceituada como, ou traduzida da maneira, por exemplo, como línguas estrangeiras ou línguas estranhas. Então, nós podemos traduzir o texto como línguas estranhas ou línguas estrangeiras, ok? Agora, quando nós tomamos ali, por exemplo, quando o escritor Lucas escreve o fenômeno que aconteceu ali sobre o dom do Espírito, ali nos discípulos, ele utiliza a palavra glossa, que ali está escrito glossais, né? Então, a palavra glossa, ela é tanto a nossa língua como órgão, quanto, por exemplo, qualquer tipo de linguagem. Então, glossa, ela abrange toda sorte de linguagem, tanto no sentido idiomático, quanto no sentido animal, ok? Quanto o nosso órgão. Então, quando o Lucas vai descrever o fenômeno que ocorreu pelo Espírito Santo, ele utiliza a palavra glossa. Lá no versículo de número 6 e 8, quando diz, ouvimos falar em nossa própria língua, a palavra que Lucas utiliza ali
é a palavra dialecto. E a palavra dialecto, ela é uma palavra que significa, por exemplo, idiomas, entendeu? Então, ali a palavra dialecto se aplica a idiomas, então somente a idiomas. A palavra dialecto, ela está contida dentro da palavra glossa, ou seja, glossa, ela abrange, ela tem dentro de si a palavra dialecto, ou seja, quando a gente fala de glossa, ela abrange todo e qualquer dialeto e qualquer linguagem. Porém, a palavra dialecto não abrange a palavra glossa. Então, quando o escritor Lucas vai descrever o fenômeno ali pelo Espírito Santo, ele vai utilizar a palavra glossa. Entende? Que ali os lexicógrafos, como por exemplo Edward Robson e muitos outros, vão dizer que glossa, por exemplo, são linguagens, tanto no sentido humano, idiomático, quanto no sentido animal. Isso quem vai definir são os lexicógrafos, são os especialistas da língua grega, ok? Então, nesse sentido, por exemplo, quando nós olhamos para o que Lucas escreveu, para descrever o dom do Espírito e para descrever, por exemplo, os idiomas, ele utiliza duas palavras diferentes. Então, o que nós entendemos com isso? Primeiro, que a palavra glossa, ela traz a ideia de línguas ininteligíveis, sim, ok? E segundo ponto, por exemplo, que a gente tem que observar, é o seguinte, quando Lucas ali vai dizer, por exemplo, que eles falavam em línguas, essas línguas ali, elas são línguas, por exemplo, inicialmente, as línguas estranhas, ininteligíveis, como nós conhecemos aí nas igrejas pentecostais. Então, essas línguas ali que os discípulos falaram inicialmente foi línguas ininteligíveis, mas que posteriormente o Espírito Santo, digamos que abriu o entendimento dos ouvintes, e nesse aspecto, por exemplo, eles entenderam, compreenderam aquilo que estava sendo dito, ok? Então, é isso que o texto ali está, por exemplo, contido. Eu poderia aqui aprofundar um pouco mais, só que eu vou deixar essa outra parte para outro vídeo, ok? Porque eu vou gravar vídeos curtos. Então, eu vou gravar diversos vídeos. Eu vou gravar pelo menos uns 5 vídeos só em Atos capítulo 2, tá bom? Então observe bem. As línguas que os discípulos estavam falando ali em Atos 2, versículo 4, eram línguas estranhas, não idiomáticas, mas línguas estranhas, que são as línguas ininteligíveis, mas que posteriormente o Espírito Santo abriu a audição dos ouvintes e eles entenderam na língua deles aquilo que estava sendo dito, ok? E eu vou gravar outros vídeos para nós aí detalhar melhor esse assunto. Que Deus abençoe a todos.